Olá, muito bom dia. É um prazer ter sua companhia logo tão cedinho. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro, e eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. Secretaria de Administração Penitenciária confirma possibilidade de rebelião nos presídios do Estado, mas diz que o sistema está sob controle. O Estado não pode ser ameaçado. Eles não podem ameaçar o Estado se eles vão fazer rebeliões. Jamais o Estado vai trazer alguém que está no presídio federal por ameaça do sistema penitenciário. Ministério Público se pronuncia sobre inquéritos que investigam possíveis irregularidades nos contratos da Secretaria Municipal de Saúde com empresários presos na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. Aqui no estúdio, a gente conversa com o Procurador-Geral do Ministério Público, Fábio Monteiro. Ele foi reconduzido ao cargo por mais 2 anos. No quadro Na Ponta do Lápis, tudo sobre o FGTS. Muita gente ainda não sabe que pode usar o benefício para alguns fins, mesmo estando empregado. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma espécie de poupança. Todo mês são descontados 8% do seu salário. O Manhã no Ar mostra também a preparação dos semifinalistas do Campeonato Amazonense de Futebol. As partidas acontecem hoje na Arena da Amazônia. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. Nós estamos ao vivo e a gente começa o programa de hoje falando sobre casos policiais. A segurança pública do Amazonas está em alerta, depois que mais de 30 presos morreram esta semana em rebeliões pelo país. Aqui no estado, a ameaça de rebelião foi feita por presos que pertencem a uma organização criminosa e pedem um retorno de detentos que estão em outras unidades do país. Para evitar que isso aconteça no sistema prisional do estado, a Secretaria de Administração Penitenciária reforçou a segurança. Depois de uma semana de terror em presídios do país, a Secretaria de Administração Penitenciária descartou a possibilidade de rebeliões dentro dos presídios em Manaus. Segundo o secretário Pedro Florencio, a ameaça existia, mas um trabalho preventivo foi feito e os presos ameaçados de morte foram transferidos e isolados. Essa guerra entre facções, entre organizações criminosas, existe em parte do Brasil e ela poderia se estender aqui, mas nós nos antecipamos e fizemos um trabalho preventivo para que essas mortes não ocorressem aqui no final de semana. Havia, então, ameaça de morte para esse fim de semana, esse início de semana aqui em Manaus, nos presídios? Sim, também existiam essas ameaças aqui, organizações criminosas que se intitulam inimigos estavam ameaçando-os mutuamente. O que nós fizemos foi estar dentro das unidades prisionais e transferir, separar presos que estavam ameaçados, colocar em áreas de isolamento. O secretário falou também que a recondução de líderes de facções criminosas aqui no Amazonas, presos em outras unidades do país, está totalmente descartada. Estivemos conversando com a massa carcerária e dizendo para eles que o Estado não pode ser ameaçado. Eles não podem ameaçar o Estado se eles vão fazer rebeliões. Jamais o Estado vai trazer alguém que está no presídio federal por ameaça do sistema penitenciário. O retorno tem que ser por meios jurídicos. Então não há ameaça nenhuma que possa fazer com que esses internos retornem para o sistema amazonense, prisional amazonense. Pedro Florencio disse ainda que o sistema penitenciário no estado está sob controle e que o monitoramento é feito diariamente. O sistema penitenciário está pacificado. Nós temos o sistema sob controle. Agora, esse trabalho ele é feito diariamente, dia após dia. Ontem nós pedimos apoio ao Dr. Sérgio Fontes e foi encaminhado para o UPP, o Grupo Fera, e para o ramal algumas viaturas da Polícia Militar, só para que desse apoio no momento de fechar as unidades prisionais, que é um momento tenso, né? Tivemos um desgaste muito grande ontem no Compage, porque estava 2 dias sem água, a empresa terceirizada não conseguiu trocar a bomba, não resolveu o plano de água, carro-pipa só chegaram no final do dia e também problema de alimento estragado. Aí nós pedimos reforço de policiamento e nós só conseguimos fechar o Compage às 10 horas da noite, mas por conta desse problema e não de ameaças de morte. Esse problema aí no Compage aconteceu na última segunda-feira. Quanto o pedido, a reivindicação dos presos da FDN para que os outros detentos que estão em presídios federais retornem para o Amazonas, é uma questão que independe do Estado. São cerca de 16 presos que a Polícia Federal fez uma operação para desarticular essa facção criminosa aqui no Amazonas. Esses presos foram transferidos, a gente está falando aí de Gerson Carnaúba, de Zé Roberto, de João Branco. E o Estado, por mais que
haja essa pressão e até que se pensasse em ceder, não poderia trazer essas pessoas porque é uma decisão da Justiça Federal e uma operação da Polícia Federal. Então, por mais que haja essa pressão, uma possível rebelião, até que hajam mortes, como já aconteceram nos outros estados, isso não vai motivar a volta desses detentos para cá. A pressão aumenta agora porque dia 15 de novembro completa um ano em que eles estão transferidos, né? E aí há essa pressão para que eles retornem para o estado. As unidades prisionais aqui do Amazonas estão com reforço policial para evitar que aconteça alguma animosidade e os presos que sofrem maior ameaça de morte foram transferidos e isolados. E a polícia prendeu uma mulher suspeita de cometer vários assaltos em comércios de Manaus. Ela costumava praticar os crimes com um parceiro que está foragido. Vamos ver. Esta drogaria na zona centro-oeste de Manaus foi um dos últimos alvos do casal de assaltantes. Nas imagens das câmeras de vigilância da farmácia, a suspeita aparece armada e ameaçando clientes e os atendentes do local. O parceiro ainda tenta tirar a arma dela para conduzir o assalto, mas a mulher é quem controla as vítimas. O casal conseguiu levar um celular e dinheiro do caixa. As imagens foram uma pista importante para a polícia. Nossa esperança é que com essa divulgação dessas imagens as pessoas consigam reconhecer e nós possamos fechar esses casos que estão em aberto e responsabilizá-los pelos crimes que cometeram. Durante a investigação, a equipe do 17º Distrito Integrado de Polícia encontrou uma pista de uma mulher que morava no bairro Alvorada 2. Durante todo o fim de semana, os investigadores ficaram de campana, esperando que ela saísse de casa. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, ela saiu e foi identificada pelos policiais como sendo a autora do roubo na farmácia. Maria Licleude Marques Alcântara tem 29 anos. Na casa, os investigadores encontraram a roupa que ela usou no dia do assalto e que confirma a participação dela na ação. Ela vai responder por roubo majorado e já foi levada para a penitenciária. A suspeita confessou o crime, mas não quis dar nenhuma informação sobre o comparsa. Ela não quis revelar o nome dele, nós não temos a qualificação, e afirmou que ele seria conhecido como vulgo amarelo. Entretanto, nós desconfiamos que ela esteja cobertando a história por ter algum possível envolvimento amoroso. Porque, de acordo com os relatos das testemunhas, durante o roubo ela chegou a chamar o comparsa de amor. Qualquer informação sobre o suspeito é só ligar para 181 ou 190, os números de denúncia para a polícia. E por volta de 3 horas da manhã de hoje, 2 homens teriam tentado assaltar o taxista Valdécio Botelho. Segundo a vítima, os assaltantes fizeram parada na frente da Praça da Polícia, no centro da cidade, e pediram para ir até a Feira da Panaí. Mas, quando chegaram ao local, anunciaram o assalto. Um dos homens imobilizou com uma gravata e o outro ameaçou com uma faca. Valdécio saiu do carro e os assaltantes fugiram com o táxi dele. O taxista pediu ajuda de um colega e acabou encontrando o carro abandonado e batido na rua Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha. Possivelmente, os bandidos não sabiam dirigir esse tipo de carro e não conseguiram ir muito longe. A polícia ouviu o taxista e está à procura dos suspeitos. E o assunto agora é comunidade. Moradores de uma rua lá no Jorge Teixeira reclamam da falta de iluminação pública. Eles pagam, inclusive, a taxa de serviço, mas a realidade é completamente diferente. Ao todo, 7 postes estão sem ou com as lâmpadas queimadas. Mas a taxa de iluminação pública na conta de energia chega todos os meses na casa dos moradores. E o valor ultrapassa os R$20. Não temos iluminação pública e a gente não tem nem a quem recorrer, né? Porque falam que vão vir e nunca aparece aqui. Aí fica complicado. A minha filha aqui, as coleguinhas dela querem brincar. A gente tem que colocar a energia na frente das casas para elas poderem brincar. Aqui, passou de 10 horas aqui, começa o assalto aqui. De acordo com o Nilson Sena, que mora há 20 anos no conjunto Bairro Novo, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, a situação está assim há bastante tempo. E todas as noites, quando a escuridão chega, ele se tranca para evitar ser assaltado. Quase um ano está a situação já sem luz aí. É uma escuridão assim que nem vocês estão vendo aí. Ó. Então a gente queria que viesse alguém, né, para dar um jeito nessa situação aí, que não pode ficar assim. Segundo os moradores, ninguém pode passar pela rua depois das 10 horas da noite.
Passa aí que umas pessoas eles atacam na hora, entende? Por onde não está sendo atacado. Aí fazer o quê? Tudo no escuro, fazer o quê também, né? Mas é até difícil a gente falar que promessa é demais, né? Por causa da insegurança, este homem sempre acompanha a mulher quando ela volta do trabalho. Aqui é uma área muito arriscada, ó, escuridão feia aí, como você não pode ver aí, ó. Tentativa de estupro aconteceu por aí. Aí toda hora é tentando assaltar aí. Porque ó, a situação aí é um breu. Como é que você fica com o marido? Você vem buscar a sua esposa? Preocupado. Fica muito preocupado. Aí toda noite tem que sair daqui de frente da minha casa e pegar aqui. Aí até alguém tentar fazer alguma coisa comigo também. Sair aqui no escuro. Ela já foi assaltada? Dá não. Tentaram pegar o celular dela aí. Mas não. Ela falou que um cara encostou na bolsa dela tentando pegar a bolsa dela. Mas não conseguiu. Aí toda noite tem que estar pegando ela aí. Que é um breu aí, ó. Uma escuridão, né? Imagina só, você passar um ano sem ter iluminação pública e ainda assim tá pagando essa conta todos os meses porque ela vem embutida na nossa conta de energia elétrica. A nossa produção entrou em contato com a empresa responsável pela iluminação pública e aguarda uma resposta para esse caso. Olha, a Manaus Luz, a empresa terceirizada pela prefeitura, que assim que notificada tem um prazo de até 72 horas para resolver esse problema. Nossa produção vai cobrar uma resposta aí para esses moradores do Jorge Teixeira. E se você também tem um problema como esse e quer fazer a denúncia, é só acessar a nossa página no Facebook. Vai lá no Facebook, coloca Amanhã no Ar e deixa o seu recadinho pra gente, a sua denúncia, a sua reclamação. Aproveitar aqui para mandar um abraço para a Sula, o esposo dela e o filho que moram lá no São José. É o Patrick Gustavo que está acompanhando o Amanhã no Ar por aqui e está sempre também lá na nossa página na rede social. E em Manacapuru, cerca de 80 famílias que foram retiradas de áreas de risco denunciam o atraso do aluguel social. O Érison Araújo tem as informações. Cerca de 40 famílias que foram retiradas pela Defesa Civil do município de áreas de risco e alagamento e tinham seus aluguéis mantidos pela Prefeitura de Manacapuru reclamam que os pagamentos estão atrasados. A gente vai morar, a gente tem filho, cada um de nós temos filho, né? E aí eu principalmente, eu não tenho trabalho, eu não tenho marido, né? E aí ele me tirou do meu lugar para me morar no aluguel social e aí o dono já está despejando a gente. Esse mês agora, hoje mesmo, ele já disse que nós já tem que procurar o nosso rumo. As famílias que recebem o aluguel social foram retiradas de áreas como essa, considerada pela Defesa Civil aqui do município como área de risco. Essas famílias temem que o não pagamento do aluguel, elas fiquem sem ter onde morar. O que fazer, a gente vai ficar na rua, porque para onde que a gente vai? Que o dono não quer que a gente more na casa dele sem pagar, né? Aqui nesse local ficava a casa da dona Ana Maria, que foi levada pelo barranco há cerca de 2 anos. Dona Ana Maria, como isso aconteceu? Como aconteceu foi quando deu um tempo, né, que levou minha casa, e aí de já a gente foi morar no aluguel, né? E hoje a gente soube que esse aluguel não vai mais ser pago, e eu quero saber por que a gente vai sair do aluguel, se a gente precisa tanto dele. Não tem aonde a gente morar, né? E a gente precisa muito. Dona Carla mora neste apartamento com o marido e mais 2 filhos. Segundo ela, o dono do imóvel já solicitou sua saída pela falta de pagamento. E eu tô lá, tô esperando, eu não recebi hoje e o dono da casa disse que não quer saber, entendeu? E eu quero saber como é que vai ficar a minha situação. É isso que eu quero saber. Outras 40 famílias que recebem o aluguel social foram retiradas desta área próximo ao Igarapé da Liberdade, com a promessa que receberiam casas novas no local. E desde 2008 estão à espera. A gente tá querendo algum resultado e é rápido, é logo. Não pode deixar para amanhã, para depois. Tem que ser logo, né? De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, os aluguéis referentes ao mês de outubro estão pagos, mas que a partir do próximo mês a Prefeitura não terá condições de manter os pagamentos. A Prefeitura, todo dia 10 de cada mês, ela sempre efetuou o pagamento do aluguel social. Ela efetuou o último pagamento no dia 10 e informou a essas famílias que a Prefeitura não mais vai continuar pagando o aluguel, em decorrência de que precisa ajustar as contas para entregar para o novo gestor. Infelizmente, é uma situação complicada para nós da administração, porque quando não existe disponibilidade de recursos, ninguém tem como fazer milagre. E por falta dessa disponibilidade de recursos do município, então a Prefeitura não tem mais como manter esse programa funcionando.
E o juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois, determinou a transferência do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, para o Complexo Penitenciário Unidos Jobim, o COMPAGE. Sobre esse assunto, eu falo agora com o Márcio Azevedo. Olá, Márcio, bom dia. Qual o motivo dessa transferência? Já tem uma data prevista? Oi, Denise, bom dia para você e para quem está conosco. Olha, o motivo é o seguinte: o ex-prefeito de Coari, Manuel Adail Pinheiro, não tem curso superior, ele tem apenas o ensino fundamental incompleto e não dá justificativa para ficar numa cela especial que, em tese, são para presos em risco e com um nível superior, né? No momento inicial de ele ter sido encaminhado ao CPE, ao Batalhão da Polícia Militar, no Dom Pedro, era porque ele ainda estava na condição de prefeito na época, enfim. E aí, nesse caso, sim, podia ficar em cela especial. Acontece que, com a desativação do CPE como unidade prisional e também por entender que ele não tem mais esse foro privilegiado, o Dr. Luiz Carlos Valois emitiu essa decisão na última sexta-feira e, além de transferir o Adail para o regime fechado do COMPAGE, ele tomou outras decisões. Na verdade, aqui ele explica, Diniz, que já havia pedido a transferência dele para o COMPAGE, mas que ainda não havia sido cumprido, então ele reforça e reitera esse pedido de transferência para o COMPAGE. Só não fica especificado quando vai acontecer. Na verdade, a gente precisa confirmar, inclusive, se ainda não aconteceu, se o Adail não já foi transferido para o COMPAGE ou quando, né? A gente precisa apenas atualizar essa informação, porque essa decisão é de sexta-feira, então corre o risco de até ser cumprido. O Adail já está no COMPAGE. Agora, além disso, o juiz acatou o pedido da defesa e, a partir de agora, esse processo envolvendo os crimes de exploração sexual, favorecimento para a prostituição e outros, a qual o ex-prefeito de Coari foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão em 2014, passa a estar em segredo de justiça, ou seja, se a gente quiser alguma informação a mais do caso, a gente não vai ter mais, porque o juiz acatou o pedido da defesa de colocar em segredo de justiça esse pedido da Adail. E agora, ainda corre uma outra situação, ele já pode progredir para o regime semiaberto. E assim que, diz a decisão aqui que está conosco, assim que ele for encaminhado ao COMPAGE e essa informação chegar até o juiz da Vara de Execuções Penais, que seja também encaminhado toda a parte disciplinar, toda a anotação disciplinar a respeito de Adail. E aí ele vai analisar para saber se de fato ele pode progredir para o regime semiaberto. Ou seja, o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, pode ter uma estadia muito curta no regime fechado do COMPAGE. Assim que ele chegar, ele vai ser analisado, porque já tem sim o tempo que é necessário para fazer a progressão de regime e os advogados do ex-prefeito de Coari já solicitaram isso à Vara de Execuções Penais. Então, se o prefeito de Coari, a partir do momento que ele for para lá, ele não deve ficar muito tempo e aí ele vai gozar daqueles direitos que está na lei de execuções penais, de que ele vai apenas dormir no semiaberto do COMPAGE a partir do momento que receber a progressão e vai poder sair durante o dia para, enfim, trabalhar e fazer outras atividades laborais que é previsto na lei de execuções penais, Denise. Mas quando a gente fala da condenação de um ex-prefeito, as pessoas pensam que é por alguma questão de administração, gestão, corrupção, mas no caso de Adail é pedofilia, exploração sexual. Ele foi condenado a mais de 11 anos de prisão, já cumpriu um terço da pena, e aí quando você tem direito à progressão de regime, mesmo que ele vá para o COMPAGE agora e que tenha uma estadia no regime fechado curta, já é bem diferente do que ele pretendia, né? Porque a defesa estava tentando a transferência lá para Coari, e lá em Coari não tem esse regime semi-aberto, ele ficaria com prisão domiciliar, caso fosse para o município. Exatamente, Adriane Diniz. Inclusive, isso foi algo que também nós trouxemos aqui, informando, e eu acho que por conta justamente desse movimento da imprensa, que a Justiça acabou indeferindo o pedido dessa transferência dele lá para Coari. Porque, na verdade, a gente sabe que era uma jogada da defesa, já sabendo dessa vulnerabilidade da situação prisional lá em Coari. Porque o que eles alegavam é que a residência dele, ele tem residência estabelecida lá e que ele tinha que cumprir a pena lá, porque esse trânsito, essa ação penal, na verdade, inicial, começou lá em Coari, na comarca de Coari. Então queriam que ele fosse transferido para lá, inclusive pouco antes das eleições, que na época tinha o filho dele e a filha concorrendo ao cargo
de prefeito e vice-prefeito do município. E aí, como ele ia ter esse direito ao regime semiaberto, como você bem disse, e a cadeia não comporta presos do semiaberto, o ex-prefeito de Coari iria para sua residência e muito provavelmente iria influenciar diretamente na eleição. E aí ele não foi, infelizmente ou felizmente, mesmo assim os filhos deles, do Adail Pinheiro, foram os vencedores da eleição lá, vão ser empossados prefeito e vice-prefeito ano que vem, mas o pai vai continuar aqui em Manaus preso no regime fechado e saindo do CPE, Diniz, perde algumas regalias, porque é muito diferente ali a unidade prisional que ele está, porque é considerada uma unidade prisional, não é uma unidade prisional como Compagem. No CPE, ele tinha uma cela, inclusive, já denunciada, mostrada aqui pela reportagem da Rede Calderaro, em alguns anos atrás, com algumas mordomias, frigobar, televisão, videogame, ar-condicionado, né? E aí depois ele passou a dividir essa cela com outras pessoas. Agora, o último que ele estava dividindo era um detento ligado a uma facção criminosa aqui do Amazonas, né? Mas ele tinha uma regalia, ele não tinha um acesso com outros presos de grande periculosidade, e ali ele tinha um banho de sol privativo, enfim, ele estava dentro da cidade, o acesso de pessoas, de familiares a ele era muito mais fácil, mas agora lá no Compagem, pelo menos enquanto ele estiver no fechado, a situação vai ser um pouco difícil. A gente não sabe se ele vai ser colocado em uma cela comum com os demais presos ou se ele vai ficar em alguma cela em separado, lá tipo um seguro que existe nas cadeias, né, como o Compagem, para não se misturar com os outros presos, digamos assim. A gente vai acompanhar. E logo, logo ele vai estar no semiaberto, como a gente já falou, né, Diniz? Ok, Márcio, muito obrigada pelas informações. E esse também é o destaque do jornal A Crítica de hoje. A manchete diz: Adail vai para o Compagem. Decisão da Vara de Execuções Penais determina transferência de ex-prefeito de Coari para o Compagem. A ordem ainda não foi cumprida. Você pode conferir essas e outras reportagens completas no seu celular ou tablet. É rápido e prático. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. E o Ministério Público se pronunciou sobre os inquéritos que investigam possíveis irregularidades nos contratos da Secretaria Municipal de Saúde com empresários presos na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. A investigação desarticulou o esquema de desvio de verbas de quase 200 milhões de reais do Estado. O promotor de justiça à frente das duas investigações contra a Prefeitura de Manaus se pronunciou por meio de nota oficial. Nela, Edilson Queiroz, que é titular da promotoria que fiscaliza o patrimônio público, garantiu já ter solicitado documentos à Secretaria Municipal de Saúde sobre o contrato de R$ 1.741.000 com a empresa Silvio Corrêa Tapajós Limitada para a campanha de vacinação antirrábica de 2014. Segundo documentos recebidos pelo MP, foram contratados 256 vacinadores. Cada um recebeu mais de R$ 6.600 por 33 dias de trabalho. A nota diz ainda que a empresa contratou 4 coordenadores e que eles receberam mais de R$ 11.000 pelo serviço. Só com o pagamento de pessoal, a empresa teria gasto mais de R$ 1.745.000, valor quase R$ 5.000 mais caro que o contrato com a Sensa. Após a manifestação do Ministério Público, duas contradições chamaram a atenção. A primeira diz respeito aos posicionamentos do secretário municipal de saúde. No sábado, logo que o caso veio à tona, Homero de Miranda Leão informou por meio dessa nota à imprensa que o preço do serviço de vacinação animal de 2014 ficou mais caro que o do ano anterior, devido à contratação de outros serviços e não apenas dos vacinadores. Porém, o MPE não cita a existência desses outros serviços. Além disso, em entrevista publicada no jornal A Crítica dessa terça-feira, o secretário municipal de saúde afirmou que a Sensa não foi oficialmente notificada pelo MPE sobre as investigações em curso. Contudo, o órgão ministerial já está de posse dos documentos da licitação e do contrato com a Silvio Corrêa Tapajós e também com a D de Azevedo Flores, e foi contratada para prestar serviço de telefonista da central do SAMU, no bairro Praça 14.
A empresa Silvio Corrêa Tapajós pertence ao empresário Gilberto de Souza Aguiar e a D de Azevedo Flores ao empresário Davi de Azevedo Flores, ambos presos na Operação Maus Caminhos, realizada pela Polícia Federal, que descobriu o desvio de quase 200 milhões de reais da saúde do Estado. Questionada sobre como o Ministério Público teve acesso aos documentos das licitações sob suspeita, uma vez que o secretário disse não ter sido notificado oficialmente, a Secretaria Municipal de Saúde respondeu em nota que o pedido foi feito à Comissão Municipal de Licitação e não à Censa, e que ela forneceu todos os documentos que estão com o MPE. Após uma decisão nacional, auditores fiscais da Receita Federal no Amazonas paralisaram ontem as ações de despacho em portos e aeroportos de Manaus. A greve deve permanecer até amanhã, tempo suficiente para gerar muitos prejuízos. Vamos ver. O motivo da paralisação são as alterações propostas ao projeto de lei 5.864/16, que equipara os cargos administrativos com os dos auditores fiscais, dando mais direitos salariais. Teremos uma votação entre os deputados, que compõem a comissão que analisa o projeto de lei. Se eles aceitarem essas alterações que promovem esses outros cargos a auditores sem o concurso público, na quinta-feira nós vamos determinar a greve sem prazo para finalizar. Por conta do protesto, vários insumos e mercadorias que deveriam suprir o comércio e a indústria do Amazonas estão retidas em um dos galpões do aeroporto de Manaus. E nessa greve nós mantemos apenas 30% dos serviços e isso gera uma queda de arrecadação que certamente prejudica o município de Manaus e o estado do Amazonas, pois esses recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Despachos de cargas, tanto nos portos quanto nos aeroportos, também foram prejudicados no momento da liberação das mercadorias. Só estão dando prioridade para os alimentos perecíveis e medicamentos. Todo trabalhador de carteira assinada tem direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Mas você sabe em quais ocasiões pode sacar o benefício ou como utilizá-lo? Nossa equipe de reportagem foi atrás da resposta e a gente mostra agora no quadro Na Ponta do Lápis. Para muitos, o FGTS ainda é um mistério. É um direito de um trabalhador, certo? Um fundo de garantia do trabalhador no tributo. Mas tudo bem, a gente explica direitinho para você, trabalhador. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma espécie de poupança. Todo mês são descontados 8% do seu salário. O 13º e as férias também entram na conta. E esse dinheiro vai para uma conta na Caixa Econômica Federal. Mas para sacar o benefício, só nas seguintes condições: se você se aposentar ou precisar se tratar de doenças graves, como câncer e AIDS. O dinheiro também pode ser sacado pelos seus familiares em caso de morte. Também é permitido ter acesso ao dinheiro se você for demitido sem justa causa, ou ainda se você planeja comprar um imóvel, como é o caso das irmãs Evani e Evanice. Com o benefício, elas deram entrada em um apartamento. Nosso corretor nos deu a informação, que seria um facilitador utilizar o valor que nós tínhamos de FGTS. E foi até uma surpresa, foi quando nós corremos atrás e descobrimos que tinha um bom valor, compondo renda, eu e minha irmã, para que nós pudéssemos adquirir esse imóvel. Ter essa possibilidade de utilizar o FGTS na entrada para adquirir esse imóvel foi algo muito positivo. Inclusive, eu trabalhei em 2 empresas anteriormente da atual e nas 2 eu pedi para sair por conta própria e ficou retido esses 2 valores. E eu pude utilizar tanto os 2 valores retidos como da empresa atual. Então, foi algo muito, muito bom, muito positivo, porque veio abater na entrada do imóvel que nós tínhamos que dar um valor e ele veio para abater. Segundo o superintendente regional da Caixa Econômica, se o montante acumulado for de menos de R$ 1.500, essa quantia pode ser retirada direto em casas lotéricas. A razão mais comum do saque do FGTS é demissão sem justa causa.
E neste caso, a empresa mesmo informa a Caixa que esse empregado ele foi desligado. Então, neste caso, o empregado tendo o cartão do cidadão e a senha, ele pode, se o valor for até R$ 1.500, ele pode ir diretamente numa casa lotérica, ele pode ir diretamente no terminal da Caixa e ele recebe esse valor na hora. Em 2016, o FGTS completou 50 anos de existência. Hoje já tem uma reserva de quase R$500 bilhão. É o maior fundo de investimento da América Latina e o 8º maior do mundo. E ele é usado também para as obras de infraestrutura. Essas obras, principalmente de captação de água, de tratamento de água, de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, que são obras caras e que o Fundo de Garantia financia essas obras para as prefeituras, para os estados, e isso melhora a qualidade de vida da população em geral. E acompanhe agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para o dia de hoje. O candidato Arthur Neto, pela manhã, concede entrevista a uma rádio. À tarde, tem reuniões internas e à noite participa de debate em uma emissora de TV. O candidato Marcelo Ramos, pela manhã, concede entrevista a uma rádio. Tem reunião em uma fábrica no polo industrial e grava o programa eleitoral. À noite, participa de debate em uma emissora de TV. E um shopping na Zona Norte está com uma exposição diferente. Até o dia 30 de outubro, a mostra Mulheres de Peito conta a história de mulheres que venceram o câncer de mama e ainda pretendem ajudar outras que estão enfrentando esse desafio. A repórter Amanda Amorim traz mais informações. O espaço é voltado ao Outubro Rosa e conta com a exibição de vários depoimentos de mulheres que já superaram o câncer, além de 3 árvores com várias mensagens positivas para mulheres que estão passando pelo tratamento. Eu vou conversar agora com a Renata Alves, ela que é coordenadora de marketing. Renata, qual é a proposta dessa exposição? Bom, nós acreditamos que a informação é a ferramenta mais importante contra o medo. A exposição traz informações sobre a doença, desmistificando assim o câncer como sentença de morte, né? Levando otimismo e motivação para essas mulheres que estão em tratamento. A gente percebe que aqui tem várias mensagens que algumas pessoas já deixaram. Essas mensagens, elas vão para onde? Bom, essas mensagens nós estamos selecionando algumas instituições que trabalham com essas mulheres e nós vamos enviar para essas instituições. E a exposição vai até quando? A exposição vai até o dia 30 de outubro e nós esperamos todos vocês aqui. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Então, quem estiver passando por este shopping que fica localizado aqui na Zona Norte, pode deixar a sua mensagem positiva. E olha, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas está devendo mais de 500 mil em contrato de uma locação de espaço no Shopping Via Norte. Sobre esse assunto, eu volto a conversar com o Márcio Azevedo. Olá, Márcio. Essa Secretaria de Segurança Pública funciona no prédio, mas além da Secretaria existem outros órgãos vinculados, né? Que tipo de serviço pode ficar comprometido? Então, Denise, além da SSP, outras pastas ligadas ao órgão também ficam alocadas aqui no Via Norte desde abril desse ano, quando eles começaram a fazer a mudança. Tem aqui a Corregedoria Geral, que atende a denúncias da população sobre abuso de autoridade policiais, civis, militares, pessoas do Detran também. Tem aqui a CEAOP, que é a Secretaria Adjunta de Operações, né, a qual o titular é o secretário Orlando Amaral, além da parte dos programas sociais, como a Minha Vida e também Galera Nota 10 do Governo do Estado, que também tem ligação com a pasta de Secretaria de Segurança Pública. E todos esses serviços podem ser afetados, porque, segundo o documento emitido pelo shopping, nós temos uma cópia dele aqui em mãos, a gente também fez uma arte aí para mostrar. Esse documento foi entregue agora no dia 6 desse mês ao secretário executivo da SSP, o Dr. Carlos Alberto Alencar de Andrade, porque
apenas um mês de aluguel foi pago pelo governo do estado para manter a Secretaria de Segurança Pública aqui. Lembrando que ela se mudou de um galpão que também era alugado ali na Avenida Torquato Tapajós, no Conjunto Santos Dumont, veio aqui para esse shopping e instalou-se realmente fisicamente em maio desse ano, né? A parte de estrutural começou a ser mudada em abril, mas de fato só foi inaugurado o funcionamento em maio. E aí aqui eles cobram o pagamento de aluguel de maio, junho, julho, agosto e setembro, que está em atraso. A dívida ultrapassa R$500 mil. E aí o shopping tinha dado 2 dias úteis para a quitação da dívida. Esses 2 dias úteis ia dar aproximadamente com o dia 13 de outubro. Caso não ocorresse, seriam bloqueados todos os cartões de acesso aqui das equipes da Secretaria de Segurança Pública ao shopping. Bom, a gente não tem essa informação se foi pago ou não. O fato é que o contrato de R$1,5 milhão foi assinado por 1 ano, vigora entre abril desse ano e abril de 2017. E aí, como está em débito, corre o risco de não vir para cá. Ou seja, mudou-se para esse local e só pagaram 1 mês de aluguel de início. Que coisa, está tão ruim assim os cofres do Estado que não conseguem nem saldar a dívida aqui de aluguel de um espaço onde funciona a Secretaria de Segurança Pública do Estado, né? Situação difícil. Obrigada, Márcio, pelas informações. A gente espera que o Estado dê um jeitinho aí de ajustar essas dívidas para que não complique a nenhum serviço de segurança pública no Amazonas. E chegou a hora da gente conversar ao vivo com o estúdio da Rádio A Crítica, Micaele Cevalho e Adeilson Albuquerque, que estão por lá ao vivo na 93.1 FM. É para lá que a gente vai agora. Olá, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente normalmente fala todos os dias aqui no Manhã no Ar e também no A Crítica Notícia sobre o trânsito na cidade, os engarrafamentos, a dificuldade de mobilidade urbana que a gente tem. E foi agora um novo dado divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito, aponta que o número de veículos aumentou ainda mais. Quantos novos veículos entraram em circulação aqui em Manaus? Olha, Adriane, eu vou começar assustando um pouco as pessoas. Além desse dado que você está pedindo, eu vou dar olha, você imagina que daqui a 10 anos podem estar circulando aí no trânsito de Manaus milhares de veículos. Olha só, vou te dar a média agora, 2.000 veículos emplacados por mês, e aí essa conta pode chegar a 1 milhão de veículos em 10 anos. Você imagina o que é isso? Você que está em casa, que está saindo para o trabalho daqui a pouco, que sabe todo dia enfrenta ali um engarrafamento, né? Imagina 1 milhão de veículos, então, rodando, circulando nas ruas de Manaus. Isso parece quase uma tortura, né? Por isso mesmo é importante aí o alerta de algumas autoridades que tratam de mobilidade urbana, que alertam para isso, para que sejam feitas aí algumas políticas, né, de mudança no trânsito, que tenha investimento, porque ter 1 milhão de veículos circulando em Manaus, a gente vendo as condições da cidade hoje, chega a parecer uma coisa assustadora. Hoje a gente tem mais de 700 mil veículos circulando. Olha, e por outro lado, alguns especialistas dizem que essa previsão é até aí otimista, porque a gente sabe que nos últimos anos aconteceram muitos tipos de investimentos assim, de facilidades para as pessoas comprarem o carro, né? Juros baixos, a economia estava indo bem, e aí nos últimos meses, com a crise econômica, esse ritmo de crescimento aí de veículos, né, circulando na cidade, de compra de veículos, reduziu. Ou seja, por isso eles acham que, comparado a anos anteriores, o ritmo desacelerou um pouquinho, e por isso que esse 1 milhão de veículos ainda é uma estimativa otimista. Você disse quanto que é, Micaele, por mês? Quantos novos carros? São 2.000 veículos emplacados por mês. Reduziu 1.000 veículos. Eu fiz uma reportagem sobre esse assunto há uns 2 anos e cada mês aqui em Manaus entravam 3.000 novos veículos. Então, por isso houve uma desaceleração, porque antes tinha o IPI reduzido para você comprar carro, era muito mais fácil. Agora, os próprios bancos estão restringindo esse financiamento, e aí dificulta, mas ainda assim é um número bem assustador, né? Saber que daqui a 10 anos a gente tem 1 milhão de veículos circulando pela cidade e sem uma perspectiva de novas ruas ou de grandes obras de mobilidade urbana. Inclusive, os especialistas, eles falam que existe até um contrassenso, né, Adriane, da política de incentivo fiscal que é proporcionada para as pessoas pelo governo, principalmente pelo Estado. Mas, ao mesmo tempo que ele proporciona uma política de incentivo fiscal para que as pessoas comprem, adquiram o seu automóvel, ele também peca no momento em que não trabalha a mobilidade urbana, não só aqui no Estado, como também em várias partes do Brasil. Imagine só, 24 mil veículos por ano é muito carro, né?
Muito carro mesmo. E aí só tem uma alternativa que eu consigo visualizar. Seria priorizar o transporte coletivo, melhorar a qualidade, para que a gente pudesse deixar o carro em casa e usar o transporte coletivo. Enquanto não houver um modal que facilite de fato o trânsito, né, que você se sinta seguro, pelo menos no horário de sair de casa e saber que aquele ônibus vai passar na hora certa, a gente vai continuar com esse inchaço, né, com a quantidade de carros e todo mundo trabalhando bastante para tentar seu carrinho ter uma melhor qualidade de vida. Exatamente esse, né, um dos pontos que nós, como cidadãos, como a população em geral, deve cobrar. Nós temos 2 candidatos aí brigando, né, para ficar na Prefeitura de Manaus, então é bom ficar atento às propostas deles e, acima de tudo, aquele que estiver lá no governo a partir do ano que vem, que a gente possa estar cobrando que junto, não só a Prefeitura, que o governo também possam agilizar, dar mais mobilidade urbana, não só para Manaus, mas para o Amazonas, que a gente precisa ir demais. É verdade, tem que ter política pública, né? Senão, você já pensou a cidade travar? Não tem como, né? E são políticas a longo prazo, então tem que começar logo. Agora, mudando de assunto, com o objetivo de incentivar a formação de especialistas por meio de financiamento de bolsas, o Ministério da Saúde anunciou que vai financiar 1.000 novas vagas de residência médica. Uma boa notícia, né? A gente sabe que o setor de saúde precisa muito desse reforço. Ah, sem dúvida nenhuma. Inclusive, vão ser 400, Adriane, de residência em área profissional da saúde e ênfase em residências multiprofissionais. Inclusive, o prazo para o envio dessas propostas para que haja essas bolsas é 30 de novembro, né? Não só para instituições públicas, como também para instituições privadas que desejam participar por meio de edital de licitação. E é importante dizer, olha, que serão priorizadas aí especialidades de maior relevância para o SUS, que é o que a gente está precisando, né, no atendimento médico aí da cidade e do país inteiro, como clínica médica, ginecologia, obstetrícia, ou seja, em área profissional será priorizada a atenção básica, aquela atenção ali de saúde à família, que é o que a gente precisa tanto, que é o que está mais próximo da população, para que também não sobrecarregue aí os atendimentos de urgência e emergência, né, Adriane? Isso é uma boa notícia. A gente espera que realmente essas 1.000 bolsas aí, quando aconteçam, venham desafogar também a médio prazo, né, o nosso serviço de atendimento à saúde no país inteiro. Micaele e Adeilson, muito obrigada pela participação de vocês. Ótimo dia para todo mundo aí, para os nossos ouvintes. Daqui a pouco eu volto a conversar com vocês, que daqui a pouco a gente vai falar de futebol amazonense. Até logo, Adriane. Até já. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco. A gente recebe aqui no Estúdio Manhã Anual o procurador-chefe do Ministério Público do Estado e também tem as informações ao vivo do RC Cop, mostrando o trânsito na cidade de Manaus em tempo real com uma visão diferenciada. Então não sai daí que eu volto já.